Bom dia. Quarta-feira, madrugada chuvosa. Tudo bem com vocês? Eu gostaria que aqueles que estão acompanhando, oi Dani, bom dia, Deus abençoe você, que pudesse fazer alguns comentários, né, sobre o seu dia, como foi, as experiências que você teve, se Deus falou contigo. Ô Wagner, tudo bom? Deus abençoe, meu amigo, meu amado, tudo bom? Tenha um bom dia, viu? Hoje eu estava meditando aqui na palavra e tudo mais, e bom dia, Dani. E eu comecei a perceber algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Muitas coisas estão acontecendo, né? Desde o terremoto lá na Síria, Turquia, cenas fortíssimas, cenas assim que corta realmente qualquer tipo de dureza do coração. De pessoas ainda sendo encontradas vivas, né? Após tanto tempo. Mas uma catástrofe, algo absurdo. Nós temos ainda as guerras acontecendo. Nós temos tantas coisas. Saímos de uma pandemia e essa semana tivemos o primeiro dia sem nenhum caso da Covid. E ao mesmo tempo, nós temos nos Estados Unidos, lá na Universidade de Asbury, né? Esse avivamento que está acontecendo, de pessoas que estão lá reunidas, orando, louvando, mensagem, e esse ciclo que está cada vez mais aumentando, e muitos dizem que está realmente acontecendo um avivamento, e você entra nas redes sociais, você percebe que os países estão clamando por isto. Aí você, a Argentina pedindo, o Brasil pedindo por avivamento, e é tão interessante que tudo isto que está acontecendo hoje é reflexo de algo e é o resultado, né, de algo que já está escrito. Né? Por isso que nós temos o devocional Gabarito. E eu comecei a pensar sobre isso, orar a Deus para entender, porque desde quando eu fui para a igreja, em 1988, eu ouvia as pregações que Jesus, aquele que veio ao mundo e que morreu pelos nossos pecados, ele morreu e no terceiro dia ressuscitou, e esse Jesus voltará. E desde então eu tenho ouvido isso, muitas pessoas pregando, pessoas que pregavam já morreram, enfim, igrejas que se separaram, que se dissolveram, que sumiram, pessoas que voltaram a outras práticas, enfim, muitas coisas aconteceram nesses anos. Mas sempre essa palavra esteve em meus ouvidos, né? E eu lembro que nesse período eu comecei então a estudar bastante, principalmente o livro de Apocalipse, para entender, né, sobre as revelações do que aconteceria, né, como seria os sinais e tudo mais. E confesso a vocês que ao ler é complexo, né, muito complexo, é complicado, não sei quantos de vocês, eu queria dizer, bom dia, tudo bem? Quantos de vocês já debruçaram em estudar o livro de Apocalipse, mas é complexo, mas a cada ano que passa, ele passa as palavras, parece que começam a ressaltar e tudo mais, fica muito mais claro o entendimento. E nos últimos versículos, diz assim, lá em Apocalipse 22, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, o Espírito e a noiva. Dizem, vem aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A gente poderia debruçar nesses versículos e ficar amanhã toda pensando nisso. Estrela, traz a estrela da manhã. Da escuridão nós temos a iluminação plena do dia, o sol vindo. É interessante que essa revelação vem para a igreja. E quando você percebe as pessoas comprometidas no estudo da palavra, na reflexão da palavra, na intervenção do Espírito Santo de Deus para que
a sua vida seja uma vida santificada, que ele possa caminhar e tudo mais, existem os frutos. E é tão interessante que, ao pensar sobre isto, quando nós pedimos, então, um avivamento, pressupõe que algo vai acontecer, mudanças irão acontecer. Muitas vezes na oração a gente temos exemplos que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Não que a gente não deva pedir, provavelmente, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas será que as pessoas estão preparadas para o que virá? Eu fico refletindo e pensando nas cenas do horror da guerra, do horror do terremoto, pessoas nos escombros. E hoje é quarta-feira. Sexta chegará e o carnaval corre solto aqui no Brasil e em muitos lugares. Essa sensação de euforia, as mesmas pessoas que estão lá na euforia choraram com as imagens fortes, mas ao mesmo tempo aquela questão, aquela mistura de sentimentos. Aí eu penso, sim, creio que Jesus está muito prestes a voltar. Nada me surpreende, na realidade, nada me surpreende. Todos os quesitos, todos os pontos que nós lemos na Bíblia sobre a questão que a fé de muitos esfriarão, aquelas questões da enganação e tudo mais, né? A gente tem visto isso constantemente. Rumores de guerra nem se fala. Nós temos filhos matando pais, pais matando filhos. Tantas... Nada. Eu creio que eu não consigo me surpreender. Mas o que me deixa talvez surpreso é quando você é chamado para participar essa grande ação que é levar ao conhecimento das pessoas o amor de Jesus Cristo, a salvação. E aí nós nos desviamos disso. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu percebo que há um momento individual. Nós fazemos parte da igreja, mas há um momento que nós, individualmente, devemos buscar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, para que Ele possa se revelar a nós, a cada dia, a cada manhã. E que possamos, ao despertar da manhã, levar as boas novas, levar a palavra da verdade, através da nossa ação, atitude, nosso olhar, e principalmente do nosso agir, das palavras que são proferidas da nossa boca. Sim, Jesus virá. E a gente tem como esse gabarito, né, de que é fato que isso acontecerá. Mas será que nós estamos preparados para a sua volta? Será que nós temos frutos suficientes para poder alegrar o nosso Deus? Onde estão os seus frutos? Frutos que eu digo não são os bens adquiridos durante esse tempo, que com certeza se você morrer antes, muitos brigarão, se você tiver bastante coisa, quanto mais tem. As pessoas brigam por causa dos bens deixados. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando quantas pessoas você ajudou a Deus transformar. Quantas pessoas foram impactadas com a sua vida? Quantas pessoas no seu caminho você conduziu à verdade? Eu deixo a vocês essa reflexão. Deixo a vocês essa reflexão para que nós possamos logo abrir a porta para sair ao trabalho, pedir, Deus, que eu seja a diferença na vida de uma pessoa hoje. Isso, que eu seja
a diferença na vida de uma pessoa hoje. Deus abençoe todos vocês, guarde, proteja, dê sabedoria, discernimento para que você conduza seus negócios, que você possa fazer o melhor, e que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe e que você possa compartilhar essa devocional para as pessoas que você ama, que você gosta. Amém. Deus abençoe.